Há quem diga que o brasileiro é pé quente pra caramba e que a torcida do brasileiro deu uma forcinha pro Elon Musk. Será? Pois é, o Elon Musk, que era bilionário, tá mais bilionário ainda e tá ultrapassando figurões aí. Matéria do R7, Elon Musk ultrapassa o Jeff Bezos na lista de bilionários da Forbes. Pois é, o Elon Musk, que é o CEO da maior acionista individual da Tesla, ultrapassou o Jeff Bezos, fundador da Amazon, na lista de bilionários da Forbes, nesta segunda-feira. O dono do X, antigo Twitter, teve um aumento de 15 bilhões em sua fortuna, crescendo de 191,1 bilhões para 206 bilhões de dólares, enquanto Bezos está com a fortuna de 199,2 bilhões. Os empresários ficam apenas atrás de Bernard Arnault, que comanda o conglomerado de artigos de luxo LVMH. Nem sei o que é LVMH, tá? Nem conheço. Mas enfim, estão dizendo aí que isso aqui é a torcida positiva do brasileiro para que os negócios dele dê certo e que quanto mais rico ele ficar, mais o povo vai dar atenção na briga dele com o Alexandre de Moraes. E aí? O que você acha sobre isso? Vamos lá. O Bolsonaro também teve uma decisão agora do Gilmar Mendes, mas contra ele. Pois é. Lembra de um caso que eu citei há poucos dias para vocês? Uma discussão do Nicolas Ferreira com o Guga Noblar. Guga Noblar é um jornalista, inclusive até falou mal do meu Goiás. Pois é. Já é motivo para eu tomar ranço dele. Mas enfim, olha só. Nessa, o Bolsonaro perdeu. E o Gilmar Mendes chegou a chamar o Bolsonaro de homem que gosta de censurar. Falou que o Bolsonaro quer censura do Guga Noblar. Pode isso? Gilmar Mendes repudia a censura e tranca a ação de Bolsonaro contra Guga Noblar por post sobre 8 de janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou nesta segunda-feira, dia 29, o trancamento de uma ação penal movida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra o jornalista Guga Noblar, conhecido como Guga Noblar por suposta prática de calúnia e difamação em postagens nas redes sociais. Em 24 de abril de 2023, Noblar escreveu que Bolsonaro deu abrigo aos golpistas envolvidos no 8 de janeiro, uma vez que estavam mobilizados em frente ao quartel-general do Exército. Diz também que o ex-capitão os incitou para atacar Brasília e não aceitou a derrota para Lula. Em 5 de maio, o jornalista publicou a seguinte mensagem, abre aspas, vai dizer agora que o golpe de Estado combinado na antessala de Bolsonaro foi sem que ele soubesse? Ele pode fingir que é um idiota, mas não fará o Brasil de idiota. Esse golpista precisa pagar pela tentativa de golpe. Na primeira instância, na Justiça Criminal do Distrito Federal, Noblar invocou a exceção da verdade. Trata-se de uma medida que permite ao acusado, por o crime de calúnia ou difamação, provar o fato atribuído à pessoa que se julga ofendida. A Sexta Vara Criminal de Brasília, porém, rejeitou a solicitação, ou seja, não deu papo para o Noblar, não. A defesa recorreu, argumentou que o STF já reconheceu sua própria competência para julgar a exceção da verdade em relação ao envolvimento do Bolsonaro. Além disso, segundo o decano do Supremo, ou seja, o Gilmar Mendes, a publicação de Noblar se manteve nos limites da crítica jornalística e sem excessos. Pois é. Essa semana, nós vimos um jornalista que teve a sua prisão decretada por fazer críticas a um promotor de justiça. É muito relativo o que é excesso, o que é dentro dos limites e o que um jornalista pode falar ou não. Depende muito do lado político em que se critica, né? Ou do grupo político, ou do grupo ali da classe que se critica, né? Então, assim, lógico que aqui, a depender do que foi, Guga Noblar tinha que provar, né? Não provou, Gilmar Mendes entendeu que o Bolsonaro queria censurar o Guga Noblar e mandou trancar a ação penal. Pois é. Cada situação,
uma situação, né? Tá aí a denúncia do Bolsonaro de calúnia e difamação. Se fosse contra o Alexandre de Moraes, se fosse contra o Lula ou alguém assim, o Guga Noblar já estava preso. Mas é contra o Bolsonaro, né? E lembrando que eu não sou a favor que ele tivesse preso, não. Eu sou contra quando eles mandam prender pessoas porque criticaram ministros, juízes ou presidentes. É isso que eu sou contra, tá? Vamos lá. Olha só. Lula atacou Bolsonaro e seu governo em 90% das lives. É amor demais envolvido, gente. Estratégia continua mesmo após o fim do programa. Pois é, o Lula fazia aquelas lives dele e aquilo era tão vergonhoso, mas tão sem público, tão sem pessoas querendo assistir aquilo, que ele acabou parando de fazer aquilo. Nas lives dele, ele abria para xingar o Bolsonaro. Então ele gastava dinheiro público para fazer live xingando o Bolsonaro. Acontece que as lives dele acabaram e ele continua xingando o Bolsonaro. Nas 22 lives que fez ao longo do segundo semestre de 2023, acompanhado pelo jornalista Marcos Uchoa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotou o ataque e a desqualificação do presidente Jair Bolsonaro como uma de suas principais estratégias. A comparação de seu governo com o anterior, classificado por ele como um período de ódio, autoritarismo, mentira e destruição da máquina pública brasileira, foi utilizada em 91% dos programas Conversa com o Presidente. O dado foi compilado pelo Gazeta do Povo com o auxílio da ferramenta Pinpoint do Google, que levou em consideração uma série de termos para identificar a comparação com o governo anterior, já que o presidente e seus convidados valeram-se das mais diversas expressões para mencioná-lo, como governo do ódio, fascistas, período de mentiras, aloprados, entre outras referências pejorativas. As transcrições estão disponíveis no link do Pinpoint, né? Somente em 2 lives oficiais em 2022 de agosto e 14 de novembro, o presidente e o apresentador e seus convidados não se valeram de comparações com o governo Bolsonaro. Ainda assim, não faltaram mensagens veladas, tais como afirmar que chegou a hora de fazer o brasileiro voltar a sorrir ou a alusão ao suposto sofrimento do povo na gestão anterior. É amor demais envolvido, pessoal. Olha, não é à toa, né, que as lives do Lula foram canceladas, não é à toa que as lives do Lula eram vergonha de público, mesmo sendo um presidente da República e em exercício não conseguia mobilizar a população para assistir o que ele tinha para falar. É vexatório. Já que a gente citou ministros do Supremo Tribunal Federal na decisão do Gilmar Mendes contra o Bolsonaro, dá uma olhada nessa matéria aqui do Pleno News. Para surpresa de ninguém, Zanin e Dino votam aliados a Moraes, Mendes e Toffoli. Pois é, por incrível que pareça, o Zanin, que é o ex-advogado do Lula, e o Dino, que é o ex-ministro do Lula, resolveram votar alinhados com Moraes, Mendes e Toffoli, que são todos alinhados ao governo. Novidade para ninguém, né? Os 2 mais novos ministros do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin e Flávio Dino, ambos indicados pelo presidente Luiz Inácio da Silva, Lula da Silva, têm dado votos alinhados ao grupo de ministros que possuem boa relação com o Palácio do Planalto: Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. O jornal O Globo fez um levantamento com mais de 6.000 julgamentos feitos tanto no plenário físico quanto virtual entre agosto de 2023 e abril de 2024, para comparar as decisões dos recém-chegados. E na maioria das decisões dos recém-chegados, totalmente alinhados com os ministros, que são alinhados com o governo. Novidade para ninguém, né? Matéria do Estadão agora, pessoal. Depois da festa do submarino de Janja, Macron e Lula, Marinha perde verba e 200 funcionários são demitidos. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês estão vendo aqui recorde de arrecadação com mais e mais impostos. Teve até uma matéria do antagonista dizendo que o Lula foi o presidente que mais sangrou a população brasileira com impostos. Eu só vejo falando de corte de verba para educação, para saúde, para dengue, só corte de verbas.
Entretanto, a gente pode estar vendo aqui também mais um corte para a Marinha, mas o que a gente mais vê é aumento para emenda parlamentar para comprar deputados e para a Lei Rouanet. Só de artista e parlamentar vive o homem da presidência? Será isso? Pois é. Olha só essa matéria do Estadão aqui que mostra mais uma vez que fizeram uma auê com direito a álbum de casamento quase, né? Mas, mesmo assim, uma vergonha. Um dia depois do encontro entre o presidente da França, Emmanuel Macron, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no lançamento do submarino Toneleiro, a Força Naval teve bloqueado 83% dos recursos destinados justamente ao navio, né? Ao ProSub, o Programa Estratégico de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha. Ele prevê a construção de 4 embarcações convencionais da classe Scoperne. E aí, por causa dos cortes, já teve que ter a demissão de 200 trabalhadores que estavam engajados na construção do submarino e é bem provável que não vão conseguir entregar o submarino a tempo. É meio estranho isso, é meio patético. Você vem, faz um auê, traz um presidente de outro país, faz uma festa com um álbum, faz um auê, gasta muito dinheiro para receber esse presidente e pagar de construtor de navios e no dia seguinte corta as verbas? Ah, meu amigo, isso é muito, mas muito estranho mesmo. Parece até que tá fazendo o brasileiro de otário, né? Parece não. Ah, tá fazendo o brasileiro de otário. Vamos lá, a última matéria que eu quero tratar com vocês aqui nesse editorial é matéria do Pleno News. Mais de 800 estudantes anti-Israel já foram presos nos Estados Unidos. E tome prisão, e eu acho é bom. Brasil, mais de 800 manifestantes já foram presos nos protestos pró-Palestina e contra Israel, que se espalham por universidades dos Estados Unidos desde 18 de abril. Além das prisões, estudantes enfrentam suspensões e, em episódios raros, expulsões de faculdades, com casos na Universidade de Yale, na Universidade do Sul da Califórnia e na Universidade de Vanderbilt e na Universidade de Minnesota. Só no fim de semana foram registradas mais de 200 detenções. O que está acontecendo em relação a isso aqui, pessoal? Está um grupo de estudantes impedindo que professores, impedindo que alunos judeus compareçam às escolas, inclusive com ameaças, todos com bandeira do Hamas, bandeiras da Palestina. Pois é, parece que o governo norte-americano resolveu tomar atitude e começou a prender. E expulsão, suspensão, e pode dar problema para essa turma aí de baderneiros que é anti-Israel. Pregam abertamente o fim de Israel e o fim dos judeus. E aí, a gente viu isso na história lá atrás, lembra? Pois é, esperamos muito, muito mesmo que não se repita as atrocidades que aconteceram lá atrás, tá bom? Abraço, pessoal, fiquem com Deus, vejo vocês no próximo editorial. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para sua família. Um grande abraço.